Olá, queridos companheiros de jornada, amados irmãos, estamos aqui para mais um vídeo. Se você ainda não aderiu e se inscreveu no nosso canal Conversando com Lúcia sobre a espiritualidade, faça-o agora, dê lá o seu joinha, compartilhe. É muito bom estarmos podendo falar sobre os ensinamentos de Jesus. E no nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a oração dominical, que é o nosso Pai Nosso. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoarmos aos homens as suas dívidas e ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas ou as vossas dívidas. Está lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 9 a 15. Nos diz Kardec que o Pai Nosso resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seu próximo. Encerra, assim, uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. O que na maioria das vezes ocorre é a ignorância total do contexto da prece, transformando esta síntese extraordinária em um rosário de palavras com supostos poderes mágicos, para serem repetidas em determinados momentos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Com essas palavras, o mestre desfez a imagem do Deus vingativo e rancoroso dos hebreus, o Jeová do Velho Testamento, para chamá-lo de Pai. Contém ainda essa frase o conceito básico sobre o qual se assenta a fraternidade entre os homens. O mestre iguala, em algumas palavras, transformando como irmãos os homens de todas as nacionalidades, todas as raças, todas as religiões e todas as filosofias. Venha o teu reino. Na parábola do semeador, o mestre exemplificou admiravelmente o reino dos céus, comparando a semente espalhada de maneira diversa, conforme o local escolhido. O próprio mestre mais tarde afirmou que o reino de Deus está dentro de nós, ou seja, ele está em nós porque o Criador não nos abandona em hipótese alguma. Nós, porém, nem sempre o aceitamos dentro de nós. A nossa participação no banquete nupcial espiritual do reino dos céus depende de fazermos brilhar dentro de nós as virtudes que nos caracterizam como espíritos criados perfeitos, que nos envolvemos na materialidade do mundo para retornarmos depois, por conta própria, ao Criador através do processo evolutivo de depuração e aprendizado espiritual. Quando a semente encontrar em nós um terreno propício à germinação, dando frutos, então teremos entrado no reino dos céus, porque ele não é um local, mas um estado, uma condição espiritual que nos caracteriza. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus, Criador de todas as coisas, dirigente do universo, fonte inesgotável de vida, estabeleceu para a manutenção da harmonia universal uma lei que nós, homens, por não termos capacidade ainda para entendê-la na totalidade, desdobramos em várias leis, por exemplo, a da reprodução, destruição, trabalho, justiça e etc., as quais podem simplesmente ser reduzidas a uma só, a lei do amor.
É o trabalho que nos impulsiona para a perfeição que é Deus, orientados pelo amor e fiscalizados pela justiça. Quando fugimos do caminho do amor, retardamos a nossa evolução. Portanto, fazer a vontade de Deus é respeitar as leis divinas, as leis naturais, que regem todos os fenômenos físicos e espirituais do universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão de cada dia nos reinos inferiores da natureza não passa de uma substância alimentícia para a manutenção da vida. Com o transcorrer dos milênios, a mônada vai galgando pontos cada vez mais altos da escala evolutiva, passando por diversos estágios da vida, mineral, vegetal e animal. Nesses setores de alto aperfeiçoamento, ela vai aprendendo a reconhecer os diversos estímulos e fugir deles, reagir e finalmente sobrepujá-los pela inteligência e pela ação. Caminha da inércia total para a luta pela sobrevivência. Daí para a satisfação dos instintos para alcançar a vivência das emoções profundas que abalam o espírito, dos desejos que o mobilizam às conquistas cada vez maiores. Procura conhecer os obstáculos que se colocam entre ele e a satisfação dos seus desejos para sobrepujá-los. E nessa sede de conhecer, orienta-se para as coisas materiais, porque o imaterial, implacável, impalpável, desconhecido, lhe causa medo. Frequentemente fecha os olhos para ele em uma atitude de negação irracional. Mas, com a ascensão auxiliada pelo sofrimento, conquistadas as facilidades materiais sem ter alcançado a paz para o seu espírito, o homem volta novamente a sua atenção àquelas coisas que lhe são desconhecidas, mas que representam a resposta para os problemas cruciais que ele enfrenta. Preocupa-se com o espírito e descobre que ele se encontra em estado de inanição, por falta quase total de alimentos. É o momento em que nos encontramos. As religiões atuais não se encontram preparadas para alimentar eficientemente a humanidade faminta de espiritualidade, porque elas próprias se encontram com seus celeiros vazios. Não há mais tempo. É preciso urgentemente nos preocuparmos em dinamizar a produção desses novos pães de cada dia, através da multiplicação dos núcleos de assistência, trabalho e evangelização por todo o nosso planeta, para que nos momentos decisivos pelos quais passaremos, e estamos passando, pode-se dizer agora, possamos nos desdobrar para atender aos necessitados do Espírito, que nos procurarão em grandes levas, famintos da luz e do amor. E nenhuma outra religião conta com as condições de que o Espiritismo dispõe para colocar em prática tal plano. É hora de nos fazermos reconhecidos pelas nossas obras para merecermos o nome de espíritas. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Uma das leis já citadas, a lei da justiça, tem como base uma outra natural, a lei de ação e reação, a qual pode ser aplicada não só ao plano físico, mas também e principalmente ao plano espiritual. Disse-nos o Mestre, está lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 37 e 38. Dai e dar-se-vos-á. Com a medida que medirdes, medir-vos-ão. E dizendo, assim como também está se referindo à mesma lei do retorno. Lei de causa e efeito, que o Espiritismo hoje nos esclarece com detalhes.
a cada um conforme as suas obras. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. É preciso entender que Jesus não nos ensinou a pedir ao Criador que ele nos afastasse de todas as tentações. Disse apenas que deveríamos procurar não cair quando as enfrentássemos. Se o Pai nos afastasse das provas e expiações, não teríamos como redimir os nossos erros e assim não poderíamos evoluir. Essas tentações constituem variadas lições para o nosso espírito primitivo e indispensável ao seu aprendizado moral e intelectual. Como poderia Jesus educar o aluno sem propiciar lições e testes necessários ao seu preparo, ao seu aprendizado? O mestre propicia primeiramente ao aluno a lição, depois realiza os testes. Da mesma maneira, rogamos ao Criador esclarecimento para não cairmos em tentação. E se esclarecidos não cairmos em tentação, em consequência estaremos livres do mal. Quando jejuares, unge a cabeça, diz lá na Bíblia. Quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 16 a 18. O principal jejum para o verdadeiro cristão deve ser o jejum espiritual. Jejum de pensamentos, jejum de atitudes. O jejum deve representar um ato de disciplina e não um ato de autopunição, como querem alguns, ou ato de autopromoção, como querem outros. O jejum como autopunição nada vale, porque a lei de ação e reação estabelece a necessidade de refazermos certo o que fizemos errado, e não que nos mortifiquemos em busca da complacência de Deus, ou da nossa consciência, porque não poderemos comprá-lo, como ainda se faz em nosso meio, para que altere suas leis em nosso benefício. O jejum como autopromoção, como no caso dos judeus que se vestiam de panos grosseiros e atiravam cinzas à cabeça, apenas serve ao objetivo imediato, isto é, o de alcançar reconhecimento por parte dos homens. O jejum como disciplina espiritual pode ser comparado ao aprendizado da nossa reforma íntima, através do combate aos nossos vícios e nossos defeitos. E para aqueles que jejuam, conscientes do seu verdadeiro sentido, não há necessidade do reconhecimento dos demais. Para eles basta lembrar que Jesus sabe. Ajuntar tesouros no céu. Não acumules tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome e os ladrões escavam e roubam. Mas ajustai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 19 a 21. Mais um chamamento ao quê? A conquista de valores do espírito. A formação desse tesouro que ninguém rouba é que constitui a nossa personalidade. Dizendo que o nosso coração estaria com esse tesouro, disse o mestre, que nossas riquezas espirituais se encontram vinculadas aos nossos sentimentos. De fato, sabemos serem eles os grandes propulsores do nosso progresso espiritual.
Não quis o mestre, com este ensinamento, condenar a riqueza, mas apenas alertar contra o apego excessivo aos bens materiais. A riqueza é um meio de aglutinar esforços do homem em torno de uma ideia comum para o bem de todos. Os homens não sabem ainda se unir fraternalmente. Eles necessitam de aurir lucros pessoais dessas sociedades para que elas possam prosperar em benefício coletivo. Se muitos dirigentes de riquezas falham, nos recordamos novamente do mestre. É preciso que haja escândalos, mas ai daqueles por causa de quem vier o escândalo. Está lá em Mateus, no capítulo 18, versículo 7. Os olhos são a lâmpada do corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 22 e 23. Olhar e ver são dois verbos de acepções distintas. O primeiro significa o ato físico de dirigir os nossos olhos para determinado local. E o segundo representa a compreensão do fato visado. O olhar é uma atividade orgânica. É a mobilização do corpo, que é instrumento do espírito, para que este possa tomar conhecimento, ter consciência do que se passa ao redor, através do ato de ver, essencialmente uma atividade do espírito. Todos olham de forma mais ou menos semelhante, porque o processo físico de olhar é idêntico para todos os corpos, mas para cada espírito vê a sua maneira, entende os fatos segundo sua capacidade intelectual e os sente de acordo com a sua condição moral. Por que um único fato visto por dois indivíduos pode receber interpretações tão diversas? Porque um deles, ignorante, vê apenas o lado mau do acontecimento, enquanto que o outro, esclarecido, identifica inúmeros aspectos positivos que passaram despercebidos. Há duas explicações para esses fatos. Primeiro, a capacidade própria de compreensão dos fatos, variável de espírito para espírito. Segundo, a influência do astral inferior. A capacidade de entender os fatos depende do estágio evolutivo no qual se encontra o espírito. Os mais evoluídos, conhecendo melhor as leis divinas, saberão compreender aspectos que parecerão obscuros aos menos evoluídos. A influência do astral inferior se dá por diversos mecanismos. O espírito, tendo sintonizado suas vibrações com os planos inferiores, vai desarquivando experiências negativas do passado, identificando os fatos atuais com aquelas e fazendo prognósticos errôneos e julgamentos pessimistas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Está lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. O ouro adorado nas estátuas de Mamon dos sírios continua agora mais do que nunca, sendo alvo da reverência dos homens. Compreende-se facilmente o porquê de Mamon ser considerado o deus das paixões humanas. O ouro é o grande alimento capaz de sustentá-las e desenvolvê-las. Além disso, ele dá prestígio, ele satisfaz o orgulho e a vaidade e os grandes males da nossa humanidade. O homem que se preocupa com o ouro perde seu valioso tempo exclusivamente com o mundo material e se esquece do mundo espiritual. Por isso, disse o mestre, é mais fácil um cabo
eles falavam na língua deles, um camelo, passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Em outras palavras, isso quer dizer o quê? O homem que se deixa envolver pela sede de poder material, pelas suas riquezas, esquece o seu destino de espírito eterno, aprendiz das leis divinas, e não aprende, assim, os caminhos evoluídos que o levam a Deus. Age como o rico da parábola, que perdeu os últimos dias da sua existência humana construindo celeiros sem utilidade para o mundo espiritual, esquecendo-se de preparar o espírito para a sua grande viagem. É engano concluir que Jesus desprezava os ricos. Lembremos-nos de Zaqueu, de Levi, que mereceram toda a atenção do nosso Mestre, apesar de serem publicanos impuros para os judeus. Jesus não abandona os ricos, porque a prova que enfrentam é muito mais dura do que da pobreza. Ele excita o orgulho, a vaidade, o egoísmo, os nossos grandes males morais que levam ao malogro da maioria dos espíritos que reencarnam. Por outro lado, é um grande veículo de redenção, porque permite ao administrador de riquezas desenvolver a prática da caridade, do amor ao próximo, da solidariedade e da fraternidade. Sabemos que no futuro o ouro perderá o seu valor. Será a fase em que o sentimento de ódio cederá seu lugar ao amor ao próximo como a si mesmo. E aqui nós vamos ficando, pedindo que Jesus possa a cada dia nos fortalecer mais na nossa fé, na nossa vontade, no nosso querer, para podermos ultrapassar todas essas dificuldades que estão sendo colocadas como testemunhos para cada um de nós, não só no nosso Brasil, mas no mundo todo. Que Jesus possa estar dentro dos nossos corações, comandando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Beijos em seus corações.